Boa noite. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um tipo de crime bárbaro que parece ter se tornado recorrente aqui em Manaus. Esta manhã, mais um caso foi apresentado pela polícia. Assim como tantos outros, as vítimas eram violentadas dentro da própria casa. Só que os principais suspeitos são o pai e outros 2 irmãos das vítimas. E acreditem, a mãe das meninas sabia do crime, mas tinha medo de denunciar. Pai e filho presos acusados de cometer o mesmo crime. Exploração sexual infantil. O pai é um pedreiro de 40 anos e o filho, de 23, ajudante de obras. O rosto deles está coberto para não identificar as possíveis vítimas dos abusos que eles cometiam dentro da própria casa. As vítimas, 2 meninas de 12 e 13 anos, filhas e irmãs dos acusados, que eram estupradas quase que diariamente. As notícias dão conta de que aproximadamente esses crimes vêm ocorrendo desde 2013, ou seja, quando as vítimas ainda tinham 9 e 10 anos. Um dos relatos que mais chamou a atenção da polícia é que a mãe das meninas abusadas sabia do crime que estava ocorrendo dentro da casa dela. Ela disse que nunca denunciou o caso à polícia porque era ameaçada, mas ela já foi convocada a prestar depoimento aqui na delegacia. Os atos libidinosos eram tão comuns que o outro filho do casal, de 16 anos, também é apontado como autor dos estupros. O ajudante de obras diz que quem começou a violentar as irmãs foi o pai dele. Você via seu pai violentando suas irmãs? Todo dia, quando ele chegava bêbado. Diz que só passava a mão nela, o teu pai fazia o quê? Tava o dedo, né? Metia o dedo nela. O pai não admite, mas também não nega as acusações. Tinha filho, eu não lembro, que eu bebo, né? Eu bebo. Tenho ato de beber, eu bebo bastante. Seu filho disse que já viu o senhor. Ele viu, como eu estou lhe falando, eu devia estar bêbado. De acordo com a polícia, o crime só foi descoberto porque uma das vítimas tomou coragem ao ver na mídia as campanhas da Semana de Combate à Exploração Sexual e denunciou o caso na escola. Ainda na tarde de ontem, nós fomos visitados aí pelo conselheiro tutelar da área de circunscrição da Zona Leste, acompanhado da pedagoga da escola onde uma das menores estudava. E eles nos informaram que uma das menores relataram para eles, ainda na tarde de ontem, sobre esses ocorridos, que eles haviam, durante algum tempo, estuprando ambas. Pai e filho foram indiciados por estupro de vulnerável e encaminhados ao sistema prisional. A mãe deve ser indiciada por omissão e o irmão, que também é menor, deve ser encaminhado à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Que absurdo, hein? O proprietário de uma distribuidora de gás foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte na tarde de hoje no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital. De acordo com a Polícia Militar, Francisco Marques de Lima, de 60 anos, foi morto com 3 tiros após ter sua mochila tomada por 2 homens que teriam chegado de moto. Testemunhas afirmam que a vítima saía de uma distribuidora de gás, da qual era dono, para ir ao banco fazer um depósito de cerca de R$7 mil. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil já investiga o caso. E segundo estatística divulgada no início desta semana pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao contrário de outros crimes que registraram queda nos 4 primeiros meses do ano, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, apresentou crescimento. De janeiro a abril foram 35 ocorrências aqui na capital, um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. 4 pessoas foram presas na capital em uma nova etapa da Operação Resposta da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O objetivo da ação é coibir crimes ligados ao tráfico de drogas. Tiago Gonçalves. A Operação Resposta, deflagrada na manhã desta quarta-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, resultou na prisão de 4 pessoas e na apreensão de pouco mais de 2 quilos de drogas, dinheiro e 2 motocicletas. A ação foi realizada em áreas de bairros da Zona Leste com incidência de crimes contra a vida, como homicídios e tentativa de homicídio ligados ao tráfico de drogas. Que a gente aproveita justamente para incentivar a população que continue denunciando.
o sigilo da fonte é mantido e as informações da população têm surtido efeito, né? As denúncias têm surtido efeito, tanto é que fizemos as prisões hoje, né? Uma prisão bastante importante. Delegado, houve alguma resistência à prisão? Não, nenhuma resistência. Num dos casos, os policiais verificaram que um dos indivíduos tentou se livrar de uma parte da droga, mas ela foi encontrada no outro local. Um dos presos que está sendo aí flagranteado pelo posse irregular de munição de arma de fogo, esse é um preso de alta periculosidade, é um preso que já responde por homicídio e tráfico de drogas. Essa é a atenção principal dessa operação da CEAOP, que é de nome Resposta. Cerca de 60 policiais participaram da operação, que terá novas etapas. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. A Justiça Federal no Amazonas manteve a suspensão de todas as medidas referentes à implantação do polo naval no estado, enquanto não houver a realização de uma consulta prévia aos povos tradicionais da região. A suspensão havia sido determinada em caráter liminar em maio de 2014, após o Ministério Público Federal ingressar com uma ação civil pública. A Justiça também anulou o decreto que declarou de utilidade pública áreas para implantação do polo na região do Puraquequara, em Manaus. Com essa decisão, a União e o INCRA ficam impedidos de realizar transferência de imóveis e terrenos em favor do estado do Amazonas ou do polo naval. A Justiça Federal reconheceu que a construção de um empreendimento desse porte pode produzir irreversíveis alterações na paisagem e organização espacial da região, o que torna fundamental a consulta às comunidades afetadas. Recentemente, o assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde foi destacado que atualmente a cadeia produtiva naval do Amazonas tem cerca de 400 empresas que geram mais de 13 mil postos de trabalho. A decisão cabe recurso. Uma pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas revela que Manaus está na 14ª posição na lista de cidades do Brasil com o valor do metro quadrado mais caro. Por conta da crise, a procura pelos empreendimentos caiu, mas, por outro lado, o setor se tornou mais atrativo para quem pretende investir na casa própria. Com menos procura, a tendência é de baixa nos preços e aumento das ofertas. No mês de abril, o preço médio do metro quadrado em Manaus ficou fixado em R$ 5.358. Os dados são da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, a ADEME, e foram divulgados esta manhã. Com relação aos dados de abril, que é isso que é o nosso propósito hoje, nós tivemos um total de 90 milhões de venda, 218 unidades comercializadas entre residências, salas comerciais, nos diversos bairros de Manaus. O setor, que vinha amargando quedas de faturamento nos últimos meses, agora acredita em uma leve recuperação. É que com o estoque alto, são 3.625 unidades disponíveis. As incorporadoras estão oferecendo vantagens aos pretensos compradores. Um momento propício para quem pensa em investir. É muito claro que hoje é o momento do investidor, é o momento de quem tem hoje a capacidade financeira para a compra de um imóvel, comprar na baixa para ganhar na alta. Os preços eles estão estagnados, existem campanhas de descontos mais audaciosas do que era anteriormente. Outro dado levantado pela ADEME é que o metro quadrado mais caro de Manaus está localizado no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul, e custa em média R$ 12 mil. A região é também a que abriga o maior estoque de unidades disponíveis, com 761 imóveis à venda. Isso, de uma certa forma, como a gente sempre fala, é um momento bastante interessante para o consumidor, que deve aproveitar esse momento, porque tem oferta, tem promoção de preço, tem condições de pagamento facilitado, tem financiamento bancário e nos próximos meses o ciclo imobiliário vai se renovar. Agentes de endemias que atuam no combate ao mosquito Aedes aegypti na capital voltaram a protestar na manhã de hoje em frente à sede do governo para pedir melhores condições de trabalho. Os manifestantes tomaram conta da frente da sede do governo do estado, na zona oeste da capital. A principal reivindicação da categoria é a implantação no Amazonas do piso salarial nacional.
Os agentes de endemias do estado reivindicam ainda a manutenção do Vale Alimentação e a liberação do Vale Transporte. Esta manhã, eles aderiram ao movimento nacional. Essa mobilização é mais para repudiar o descaso dos gestores públicos em relação aos agentes de endemias. Profissional esse responsável para o controle de todas as doenças transmitidas por vetores, seja dengue, seja malária, leishmaniose ou doença de Chagas. Hoje nós vivemos numa eminência de uma epidemia de dengue, consequentemente de zika e a questão da microcefalia. Então nós combatemos diretamente essa morbidade com relação para prevenir a população. O sindicato também reivindica o retorno dos cerca de 300 agentes demitidos pelo governo do estado, mas que tiveram a readmissão garantida por ação judicial. O governo recorreu da decisão. Por meio de nota, a Fundação de Vigilância em Saúde informou que o salário pago aos agentes de endemias é de quase R$ 1.500 e já é superior ao piso nacional, que é de R$ 1.014. Em relação ao Vale Transporte, a FVS informa que segue as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Administração e que o valor do ticket alimentação referente ao mês de maio já foi depositado. Em relação à readmissão dos 300 profissionais temporários, a FVS ainda aguarda decisão judicial.